foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem, possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem tu és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai deste homem. E então o espírito imundo, agitando violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos, os endemoniados e os endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes e toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhe permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Amém? Pai, essa é a tua poderosa palavra que nós acabamos de ler. Pedimos ao Senhor que fale poderosamente ao nosso coração, pela tua palavra, meu Deus, que pela tua palavra nós sejamos edificados, transformados, libertos, salvos, encontrados no Senhor pela tua palavra. Pai, no nome de Jesus, ministra aos nossos corações, nos conduz a Cristo através da tua palavra nessa noite. Nós oramos no nome bendito de Jesus, que assim seja. Amém. Glória a Deus. Amém? Esses versos, eles começam a falar sobre os milagres do Evangelho de Marcos, milagres que o Evangelho de Marcos contém. E eles nos falam como o Senhor, ele expulsou os demônios ali em Cafarnaum, e também como o Senhor curou a sogra de Pedro daquela febre. Amém? E nós podemos aprender algumas coisas preciosas, pelo menos 3 coisas preciosas aqui nesse texto que nós acabamos de ler. Amém? A primeira coisa que nós aprendemos nesse texto é sobre a inutilidade de apenas conhecer intelectualmente sobre a religião, mas não ter uma experiência real, uma experiência transformadora com Cristo. E o interessante nesse texto, e você viu quando você leu de forma muito clara e nítida, que os próprios demônios, quando Jesus foi expulsá-los, eles disseram para Jesus: eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Mais de uma vez eles disseram isso. Tanto disse isso no primeiro momento, como lá no finalzinho, no verso 34, eles também, o texto sagrado também diz que eles sabiam quem Jesus era. Que eles sabiam quem Jesus era. Só que esse conhecimento que aqueles demônios tinham era apenas o conhecimento de que ele era o Filho de Deus. Era um conhecimento teórico, um conhecimento intelectual, vamos assim dizer, mas não transformador. E interessante no texto, porque embora os demônios sabiam quem Jesus era, a Bíblia deixa bem claro que nem os escribas e nem os fariseus reconheciam Jesus. Os demônios reconheciam, mas os escribas e os fariseus não reconheciam Jesus. Os seus corações estavam tão empedernidos, tão endurecidos, que mesmo Jesus fazendo o que fez, mesmo Jesus operando tantos milagres, tantas maravilhas entre eles, eles não reconheceram Jesus, eles não criam em Jesus. Eu me refiro aos fariseus e os escribas. Mas os próprios espíritos malignos reconheciam quem Jesus era. Os próprios espíritos malignos sabiam que Jesus era o Filho de Deus, o enviado de Deus.
E aí, queridos, isso nos coloca numa situação bem interessante, porque a gente vai entender pela palavra que só o fato de saber quem Jesus é não transforma ninguém. Só o fato de saber quem Jesus é não salva ninguém. Ter um conhecimento apenas teórico, religioso sobre Deus e sobre as coisas de Deus não é capaz de mudar ninguém. Os demônios conheciam Jesus. Tiago nos fala sobre isso lá em Tiago, capítulo 2, verso 19. Quando ele faz uma pergunta para os seus leitores, ele diz assim: crês tu que há um só Deus? Fazes bem. Aí ele diz assim: até os demônios creem e tremem. Ele diz que até os demônios creem em Deus, creem que há um só Deus e tremem de medo. Só que essa, digamos assim, essa fé, não é uma fé salvadora, libertadora, transformadora. É uma fé simplesmente no fato. É uma convicção do fato da existência de Deus, do fato de que Deus é. Mas não é uma fé experimental, de uma experiência viva. Por isso que essa crença que os demônios têm da existência de Deus não é capaz de salvá-los, nem de libertá-los, nem de transformá-los. E existem muitas pessoas numa condição similar a desses espíritos malignos. Porque creem, inclusive, que Deus existe, tem um conhecimento teórico, intelectual sobre a existência de Deus, sobre Jesus, inclusive, tem um conhecimento chamado de assentimento mental sobre Cristo, que Cristo é o Filho de Deus, um conhecimento intelectual sobre essas verdades da fé. Só que não tem um conhecimento de relacionamento, de vivência, de andar com Cristo, de permitir que essa fé seja uma fé transformadora, uma fé que mude a sua vida, uma fé que lhe transforme de dentro para fora. Quando Jesus teve um encontro com Nicodemos, lá em João capítulo 3, a Bíblia diz que Nicodemos era um homem religioso, e a gente está falando nesse primeiro ponto sobre a inutilidade de ter apenas um conhecimento religioso sem uma experiência transformadora. Porque Nicodemos era um fariseu. O fariseu era um dos líderes religiosos mais respeitados da época de Jesus. Um camarada que conhecia a Torá, o Pentateuco, né, de Gênesis a Deuteronômio, os primeiros 5 livros da Bíblia. Eles conheciam de trás para frente, de frente para trás, decoravam inclusive. Decoravam todas as leis, memorizavam todas as leis, tinham um conhecimento religioso muito amplo. Só que muitas vezes não permitia que esse conhecimento transformasse as suas vidas. E Jesus então vai ter um encontro com Nicodemos. Aliás, Nicodemos vai ter com Jesus à noite, olha só. Ele vai ter com Jesus à noite por quê? Porque ele tinha vergonha de encontrar com Jesus durante o dia. Porque quem é que caminhava com Jesus na maioria? Qual era a maioria dos discípulos? Quem era a maioria dos discípulos? Eram as pessoas da plebe. Eram pescadores, gente simples. A maioria dos discípulos que seguiam Jesus de perto eram pessoas bem simples na época de Jesus. E aí ele vai ter com Jesus de noite, porque ele tinha medo de ser perseguido, porque ele tinha medo de que os seus colegas do Sinédrio falassem dele, porque ele estava indo buscar Jesus. Ele vai ter com Jesus de noite. E qual foi a palavra de Jesus? Está escrito isso onde, pastor? João capítulo 3, versículo 3. João 3, aliás, todo o capítulo 3 até o 8 você vai encontrar essa verdade, mas os 3 e o 5 é bem forte. Ele vai ter com Jesus de noite. Ele diz: Senhor, eu sei que tu és de Deus. Olha o que ele está dizendo. Eu sei, eu tenho conhecimento, eu tenho ciência, eu sei por um assentimento mental, por uma convicção intelectual, que tu és de Deus. Por que eu cheguei a essa conclusão? Porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes. Eu estou apenas conjecturando, pegando parte do texto, ok? Por que eu tenho essa convicção? Porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então eu sei, olha o que está dizendo. Eu sei que tu és o Filho de Deus, eu sei que tu és de Deus, eu sei que a tua origem é divina. Jesus não ficou impressionado com o conhecimento que Nicodemos tinha sobre ele. Jesus não ficou impressionado com o conhecimento que Nicodemos tinha sobre as coisas de Deus, porque era um conhecimento intelectual, era um conhecimento apenas teórico. E sabe o que Jesus disse para Nicodemos, quando Nicodemos disse que sabia que a origem de Jesus era divina? Jesus olhou para Nicodemos e disse assim para ele: necessário te é nascer de novo.
necessário te é nascer de novo. É como se Jesus dissesse para Nicodemos: Nicodemos, não importa o quão conhecimento você tem das coisas de Deus, o seu conhecimento é raso, o seu conhecimento é superficial. Por que superficial? Porque é só no campo da mente, porque é só no campo do sentimento mental, porque é só no campo de leituras e de estudos, de observações empíricas. Você sabe sobre essas coisas por observação, mas você não tem ainda uma fé viva que te faz nascer de novo, que te faz nascer de Deus, que te faz ser um filho de Deus. Não importa quão religioso você é, a carne pode ser extremamente religiosa. A alma pode ser extremamente religiosa. Não importa o seu conhecimento religioso, não importa o seu conhecimento sobre as coisas de Deus, você precisa nascer de novo. E aí Nicodemos, quando ouve essa palavra, não entende, diz: Jesus, mestre, como é que um homem pode nascer sendo velho? Como é que ele pode nascer sendo velho? Será que ele vai ter que entrar de novo no ventre da sua mãe e nascer? Será que um homem de 40 anos, 43 anos, 50 anos, um homem de 65 anos, de 60 anos, ou mais ou menos, será que um homem de meia idade como eu, estou falando de Nicodemos, pode entrar de novo no ventre da sua mãe e nascer? Jesus diz para Nicodemos: Nicodemos, o que é nascido da carne é o quê? É carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires, não fique maravilhado ou espantado por eu estar dizendo para você: é necessário te nascer de novo. Na verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não importa quão religioso você seja, não importa quão grande seja o teu conhecimento intelectual sobre as coisas de Deus, quantos livros você já leu, quantos comentários da Torá você já leu, quantos teóricos ou teólogos da Torá, do Pentateuco você já leu, não importa nada disso, se você não tiver uma fé viva, transformadora, libertadora, se você não tiver uma experiência de relacionamento pessoal com Cristo de Deus, capaz de te mudar de dentro para fora, capaz de te transformar, nada disso pode te salvar, Nicodemos. Porque olha só, os demônios reconheciam quem era Jesus, e mesmo assim eles estavam perdidos. Os demônios sabiam quem Jesus era. Tanto é que quando Jesus se aproximou, eles disseram: eu sei quem tu és. Muitos fariseus não reconheceram Jesus como Messias, mas os demônios sabiam que ele era o Messias. Muitos escribas da época de Jesus não reconheceram Jesus como Cristo de Deus, mas os demônios tinham certeza que ele era o Cristo de Deus. Não obstante o conhecimento que os demônios tinham sobre Cristo, sobre Deus, não era capaz de mudar as suas vidas, nem de salvá-los, nem de trazer nenhuma alteração na vida deles. Só os condenava ainda mais ao destino eterno. E o triste, queridos, é que, infelizmente, existem pessoas e pessoas e pessoas nos nossos dias que estão nesta mesma condição. Elas creem em Deus no sentido de que elas creem na existência de Deus. Elas têm conhecimento teórico ou intelectual sobre Deus, porque aprenderam, talvez até foram instruídas desde a infância sobre coisas a respeito de Deus. Mas infelizmente, muitas dessas pessoas não permitiram que isso gerasse fé verdadeira em seus corações, genuína em seus corações, transformadora, e era apenas um conhecimento intelectual, que é chamado por alguns teólogos de assentimento mental. A pessoa, ela tem aquela convicção intelectual sobre as coisas de Deus, mas isso não muda a sua vida, não transforma de dentro para fora, porque ela não experimentou ainda o novo nascimento. E aí todos nós precisamos avaliar em nós mesmos e ter essa convicção pelo Espírito, porque a Bíblia diz: todos aqueles que são
nascidos de Deus, o Espírito testifica no seu interior de que eles são de fato os filhos de Deus. Então há uma testificação espiritual dentro daquele que realmente nasceu de Deus. Porque é isso que muda as nossas vidas, porque é isso que transforma em nossas vidas. Então, na primeira parte desse texto, o que nós vemos aqui é que há uma inutilidade completa de ter apenas um conhecimento intelectual sobre Deus e não permitir que isso seja fé verdadeira, capaz de transformar a vida. Quantos estão entendendo o que eu quero dizer? Porque os demônios criam, sabiam quem eram, sabiam quem Jesus era. Eles disseram assim, no versículo, para quem chegou agora, eu estou lendo, estamos estudando Marcos capítulo 1, versículo de número 21 em diante. Eles disseram assim, no verso 24, bem sei quem tu és, o Santo de Deus. Olha aí, verso 24, Marcos 1, 24. Eles disseram, bem sei quem tu és, o Santo de Deus. Eles estão declarando, eu sei que você é o Santo de Deus, eu sei que você é ungido de Deus, eu sei que você é o Cristo. Quando a gente vai lá para o finalzinho do versículo 34, a Bíblia diz assim, ó, eles sabiam quem ele era, ou seja, os demônios sabiam quem Jesus era. Eles sabiam. Quantas pessoas em nossos dias apenas sabem intelectualmente quem Jesus é? Se você perguntar a muitas pessoas, você sabe quem é Jesus? Porque culturalmente, nós temos uma cultura cristã já de séculos. Então, se você perguntar para a maioria das pessoas, quem é Jesus para vocês? Vão dizer, Jesus é o Filho de Deus. É quase que automático. Jesus é o Filho de Deus, Jesus nasceu da Virgem Maria. Elas vão dizer, muitas pessoas vão dizer. Mas o fato de saber intelectualmente apenas quem Jesus é, não foi capaz de transformar estas vidas, porque elas não permitiram que essa fé, que esse conhecimento se transformasse em fé genuína e verdadeira, capaz de transformar de dentro para fora. E o que eu preciso, queridos? Eu e você, nós precisamos não apenas conhecer Jesus de ouvir falar, não apenas conhecer Jesus de ler sobre ele nos livros, ou até mesmo na Bíblia. Nós precisamos ter uma experiência pessoal com ele. Isso é totalmente diferente. Porque se eu perguntar para você aqui se você conhece uma determinada celebridade, e talvez, vamos dizer assim, de forma mais atual hoje, se você conhece um blogueiro muito famoso aqui no Brasil, ou uma blogueirinha muito famosa aqui no Brasil, alguns de você vai dizer, eu conheço. Mas você conhece como? Como é que você conhece essa celebridade? Como é que você conhece esse influencer digital que tem milhões de seguidores? Você conhece como? Você conhece nas redes sociais. Você conhece do que a pessoa posta nas redes sociais. Você conhece de ouvir alguma coisa sobre a pessoa ou até mesmo da própria pessoa. Mas certamente você não conhece essa pessoa como uma pessoa próxima a ela conhece. Certamente você não conhece essa pessoa como o marido dela conhece, ou como o esposo dela, a esposa dele conhece, ou como o pai ou como a mãe conhece. Porque você conhece essa celebridade certamente, ou esse influência digital, você conhece de ouvir falar, você conhece pelas postagens, você ouviu falar, o seu conhecimento é esse, e ele é muito volátil. Esse conhecimento superficial, ele muda constantemente. Mas se você tiver um relacionamento verdadeiro com aquela pessoa, se você caminhar com aquela pessoa dia após dia, mês após mês, ano após ano, se você conviver profundamente com aquela pessoa, e quanto mais íntimo for esse relacionamento, como de marido e mulher, aí você pode dizer, eu conheço, eu sei, por experiência, por vivência, por relacionamento. Por exemplo, ninguém me conhece tão bem como a minha esposa. Ninguém me conhece tão intimamente como ela, nem os meus filhos. Os meus filhos me conhecem muito bem porque convivem comigo o tempo todo. Mas num grau de intimidade mais profunda é minha esposa. E eu a ela. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então a Bíblia está dizendo que esse conhecimento de relacionamento íntimo com Jesus, de andar com Ele, de experimentar a sua bondade, dia após dia a sua graça, de viver com Ele, sabe, próximo a Ele, é que muda as nossas vidas, é que transforma as nossas vidas. E todas as vezes que Jesus encontrou com as pessoas,
O convite dele era: siga-me, venha comigo, venha comigo. Quando alguns discípulos perguntaram para Jesus lá em João, capítulo 1, Senhor, onde é que tu assistes? Onde é que o Senhor libera a vida? Onde é que o Senhor mora? Onde é que o Senhor ministra? Sabe qual foi a resposta de Jesus? Vem e veja. Ele não disse: o meu endereço é na rua tal, endereço tal, bairro tal. Ele disse: não, vem e segue, vem ver, vem ver. Porque Jesus é assim, Jesus nos chama para andar perto dele, Jesus nos chama para ter relacionamento com ele, Jesus nos chama para andar colado com ele. E quando você anda colado com Jesus, você tem um conhecimento dele que ninguém mais tem. E é esse conhecimento de fé viva que te transforma, que te muda, que te lapida, que te faz uma pessoa transformada, regenerada, para a glória de Deus e que te coloca no céu. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Não é um conhecimento intelectual, religioso. Não importa. Eu fiz agora em setembro, 26 anos de caminhada na fé. Mas esse tempo não diz nada se eu não tiver um relacionamento com Jesus diário, constante. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? A outra coisa que nós aprendemos nesse texto, além disso, além da inutilidade do conhecimento intelectual sobre Jesus, a outra coisa que a gente aprende nesse texto é que nós precisamos resolver situações que afligem pessoas que nós amamos por meio da nossa fé em Cristo e falar sobre Cristo para essas pessoas e falar destas pessoas para Cristo. Porque a Bíblia nos fala, a partir do verso de número 29, fala sobre a cura de Pedro. Estou ministrando Marcos agora, capítulo 1, verso 29. Tá? Marcos, capítulo 1 é o texto que a gente está ministrando, o versículo agora é o 29. O texto diz que Jesus ele foi chamado pelos discípulos, depois que ele saiu da sinagoga, para entrar na casa da sogra de quem? Quem lembra? A sogra de Pedro. Pedro tinha sogra, viu, irmãos? Pedro foi casado, tá? Pedro foi casado, porque eu não conheço nenhuma maneira de se ter uma sogra sem ser casado, ok? Então Pedro foi casado e Pedro tinha uma sogra. E a Bíblia diz então, que aquela sogra de Pedro, ela estava acamada, estava doente, estava enferma, ela estava com febre. E quando Jesus entrou na casa da sogra de Pedro, que a encontrou com febre, a Bíblia diz, no versículo 30, que falaram para Jesus sobre ela. Que falaram para Jesus sobre aquela mulher, sobre a sogra de Pedro. Ou seja, eles intercederam por ela. Eles clamaram em favor da vida dela. Isso nos mostra, queridos, que há um remédio para aqueles que estão sofrendo. Há um remédio para aqueles que estão aflitos. Há um remédio para aqueles que estão desesperados. Há um remédio para aqueles que estão em angústia, seja ela da alma, ou do corpo, ou da mente, ou espiritual, ou das emoções. Há remédio, há um bálsamo. E esse bálsamo é Jesus. Aqueles amigos de Pedro falaram para Jesus sobre aquela mulher que estava acamada. E a pergunta é: você tem pessoas na sua casa, na sua família, você tem pessoas no seu círculo de relacionamento que precisam de um milagre? Milagre de cura, milagre de libertação, milagre de transformação, milagre de libertação de um vício, milagre de uma cura física ou de uma cura emocional. Pessoas que talvez precisam sair desesperadamente de um quarto escuro, que estão ali presas naquele quarto, depressivas, desejando morrer, pensando em tirar a própria vida. Você tem pessoas na sua família, nos seus amigos, no seu círculo de relacionamento, nesse quadro, nessa situação. Pessoas que estão acamadas, pessoas que estão sofrendo, pessoas que precisam desesperadamente de um toque de Jesus. Esse texto nos convida a fazer aquilo que esses amigos de Pedro fizeram. Eles falaram para Jesus sobre a sogra de Pedro.
Eles falaram para Jesus que aquela mulher precisava de um milagre. Eles falaram para Jesus que aquela mulher precisava de um toque de Deus, que aquela mulher precisava de uma libertação, de uma cura. Ela precisava ser curada. E eles vão a Jesus e eles intercedem, e eles falam com Jesus acerca daquela mulher. Isso é uma lição espiritual e preciosa para nós, queridos. Nós podemos ter solução para aquilo que está afligindo a nossa alma. Nós precisamos falar com Jesus sobre as pessoas que nós amamos, que estão sofrendo, e porque eles estão sofrendo, as pessoas que nós amamos, nós nos sentimos angustiados, aflitos, machucados. Nós precisamos falar com Jesus sobre estas pessoas, nós precisamos interceder a Jesus por elas. Levar essas pessoas a Cristo em oração, levar essas pessoas a Cristo em intercessão. Para que o Senhor faça um milagre, para que o Senhor faça uma transformação, para que o Senhor mude as suas vidas, para que o Senhor transforme os seus corações, para que o Senhor cure as suas almas, para que o Senhor possa transformar seus casamentos, seus relacionamentos. Você conhece alguém precisando de um milagre? Sim ou não? Você conhece alguém que precisa de um toque do Senhor? Fale com Jesus sobre essa pessoa. A Bíblia diz, no verso 30, que eles falaram para Jesus a respeito daquela mulher. E nós devemos fazer o mesmo. Como seguidores de Cristo, nós devemos seguir o exemplo desses amigos da sogra de Pedro, desses amigos de Pedro. Nós devemos seguir esse exemplo. Falar com Jesus acerca daqueles que estão sofrendo. Permitir que o nosso coração se encha de compaixão, que o nosso coração se encha de misericórdia. Há tantas pessoas, queridos, queridas, desesperadas. Há tantas pessoas aflitas. Há tantas pessoas que estão precisando de um toque de Deus. Há tantas pessoas que estão precisando de libertação. Você tem falado para Jesus sobre essas pessoas? Tem chorado diante de Jesus por estas pessoas? Tem quietado o seu coração em intercessão, em lágrimas, pela redenção, pela salvação, pela cura, pela libertação de alguém? Quando você ouve falar de alguém que está sofrendo, qual é a tua motivação? Qual é a tua ação? De misericórdia, de dizer, Senhor, tem misericórdia. De se prostrar, de orar, de interceder, de dizer, Senhor, estende as tuas mãos, toca com milagre. Estende as tuas mãos, toca com salvação. Estende as tuas mãos, toca com cura. Estende as tuas mãos, toca com vida. Tem misericórdia, Senhor. Nós precisamos seguir o exemplo destes discípulos, destes irmãos, amigos da sogra de Pedro. A terceira lição que nós temos nesse texto é que aquela mulher foi curada. Porque Deus ouve a oração dos teus filhos. Escute para a pessoa que está ao seu lado, diga para a pessoa que está ao seu lado, Deus ouve, diga mais forte, que ele diga, Deus ouve as suas orações. Você crê nisso? Você crê nisso? Em todo o seu coração? Deus ouve as suas orações. Diga aí para o seu irmão 3 vezes, Deus ouve as suas orações. Deus ouve as suas orações. Deus ouve as suas orações. Você tem que ter essa convicção. Deus ouviu a oração, Jesus ouviu a oração daqueles homens, a intercessão daqueles homens, e curou a sogra de Pedro. Agora, olha o que a Bíblia diz, do verso de número 31. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão. Jesus tomou aquela mulher que estava enferma, que estava acamada, pela mão. O texto diz que a febre fez o quê? A deixou. A febre a deixou, passando ela a servi-los. Escute isso. Ela foi curada, quando Jesus tocou nela, a Bíblia diz que a febre deixou aquela mulher e ela passou a servir Jesus e os seus discípulos. E aqui a gente aprende uma outra lição. Qual é a terceira lição que nós aprendemos nesse texto? A lição de que quando Deus faz um milagre em nossa vida, queridos, tem 2 propósitos. O primeiro propósito é que Deus seja glorificado em nossas vidas, nós sejamos sanados daquela dor, esse é o primeiro propósito. Mas o segundo propósito é para que a partir daquele momento nós possamos servir.
nós possamos servir. Servir a Jesus e servir as pessoas, porque o texto deixa bem claro que ela passou a servi-los. Quem? Jesus e os discípulos que estavam com ele. Ela passou a servi-los. E deixa eu abrir um parênteses para você aqui. O texto diz que Jesus curou aquela mulher de quê? O texto diz que Jesus curou aquela mulher de quê, queridos? Gente, me ajuda o pregador. O texto diz que aquela mulher foi curada de quê? Febre. De febre. E sabe, tem gente que fala assim, Jesus não se importa em curar pequenas doenças. Uma dorzinha de cabeça, não tome um anador. Uma febrezinha, tome um antitérmico. Só recorra a Jesus se for uma coisa bem grande. Uma doença séria, que pode lhe levar à morte. Mas se for uma pequena coisa, não precisa recorrer a Jesus. Use os seus próprios meios, seus próprios métodos. Toma um remedinho. Queridos, não é errado tomar remédio. Mas Jesus quer se envolver, escute isso, em cada área, em cada aspecto da nossa vida, seja as coisas grandes ou as coisas pequenas. Ele quer se envolver em cada área da nossa vida. Então, não importa se é apenas uma febre, não importa se é apenas uma dorzinha de cabeça que está incomodando, não importa se é uma pequena enfermidade, digamos assim, ou se é uma coisa mais séria, mais grave. Jesus cura qualquer enfermidade. E nós podemos recorrer a Ele, clamar o seu favor por nós e pelos outros, por nós, pela nossa família, por nós e pelos nossos filhos, por nós e por aqueles que nós amamos, seja uma coisa pequena, seja uma coisa grande. Porque Jesus não cura só as enfermidades graves, Ele cura também as enfermidades chamadas pequenas, mas que está incomodando. É só uma cólicazinha, vou tomar um Atroveran. Fiz propaganda aqui sem querer. Né? Vou tomar aqui um analgésico. Ele pode curar você. Você pode recorrer a Ele por cura. Amém, queridos? Amém? Ele quer se envolver em nossa vida, em todos os aspectos, desde as pequenas coisas até as grandes coisas. Desde as coisas pequenininhas até as grandes. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que você é tão importante para Jesus, você é tão especial para Deus, que Ele sabe até quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Ele sabe até quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Isso aqui, esse versículo não é uma doutrina, não dá margem para nenhuma doutrina dizer assim, não pode cortar cabelo, porque Jesus sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça. Não é isso não, viu gente? Porque Ele sabe também quanto tem na minha, eu corto direto o meu cabelo. Eu já queria ter rapado, a pastora que não deixa, né? Eu falo, amor, vou rapar esse cabelo meu. Não, tu fica feio demais, cabeça raspada. Eu falo, não, fico bonito, fico charmoso. Vou rapar a cabeça. Né? Vou rapar a cabeça. Aí eu brinco com ela assim, a pastora Lúcia, que é uma amiga nossa, lá de Poções, a pastora Lúcia disse que eu fiquei bem de cabeça rapada. Lembra quando eu fiz o voto, rapei a cabeça? Aí eu pego essa palavra, né, de uma amiga nossa, a pastora Lúcia, esposa do pastor Manuel, pai de Davi, mãe e pai de Davi, os dois. E aí eu falo assim, olha, a pastora Lúcia disse que eu fiquei bonito com a cabeça rapada. Vou rapar minha cabeça. Não, pelo amor de Deus, nunca rapa não. Aí os meninos, não rapa não, pai, vai ficar muito feio, não sei o quê. Aí, voltando aqui, eu corto o meu cabelo sempre, até quero rapar, mas a pastora não deixa, tá? Mas ele sabe quantos fios de cabelo tem na minha cabeça. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Diga amém se você está entendendo. Por quê? Porque você é especial para Jesus, porque você é importante para Deus. Então, o que eu quero dizer com isso? Ele se importa com você, desde as pequenas coisas até as grandes coisas. Desde as pequenas situações da sua vida até as coisas grandes. Quantas vezes eu estava indo aqui para o centro, em dias de muito movimento no centro, e eu dizia, Senhor, prepara uma vaga para mim, Jesus. Coisa pequena. Senhor, prepara uma vaguinha perto desse lugar, prepara, Pai. E aí, de repente, eu vou, daqui a pouco, quando eu vou andando devagarzinho, o cara dá ré para sair. Jesus, obrigado. Eu dou uma freadinha, espero um pouquinho, dou sinal que eu vou entrar, espero o cara sair, eu já entro naquela vaga. Porque eu creio que Jesus interage conosco nas grandes ou nas pequenas situações. Vocês estão entendendo, queridos?
Você precisa aprender a falar com Jesus sobre tudo da sua vida. Não precisa ser só naquele momento de oração lá do seu quarto, uma porta fechada, não. Esse é um momento especial, claro, você deve ter esse momento com Jesus diariamente, sabe, com a porta fechada do seu quarto, maravilhoso. Mas aprenda a falar com Jesus o tempo todo. Quando você está dirigindo, você que é dono de casa, está ali preparando o almoço da família, ou fazendo alguma tarefa de casa, ou está na lida, está no trabalho, está na rua, está em qualquer outro lugar, ou está viajando, vai falando com Jesus, vai comunicando com Ele. Fale com Jesus sobre as coisas da sua vida. Lembrou de alguém que está precisando? Fale com Jesus sobre essa pessoa, aonde você estiver, porque Deus ouve o seu clamor. Não importa se você está de joelho, sentado, em pé, deitado, se está dirigindo, lavando a louça, ou fazendo qualquer outra atividade, quando você abre a boca com o coração sincero para falar com Jesus, Ele para tudo para te ouvir, dizer assim: olha, eu vou ouvir o meu filho, a minha filha, porque ele quer falar comigo. Você é especial para Jesus, irmãos. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então é um parêntese. Jesus curou febre da sogra de Pedro. Ele não curou ela de cegueira, não curou ela de lepra. Jesus não curou a sogra de Pedro de paralisia, de nenhuma atrofia nas pernas, de surdez. Nenhum desses milagres assim chamados grandiosos que Jesus fez não aconteceu na sogra de Pedro. Era apenas uma febre. Então, mesmo Jesus, escute isso, o mesmo Jesus que fez cegos enxergarem, que fez mudos falarem, que fez surdos ouvirem, que fez coxos e paralíticos andarem, o mesmo Jesus que curou leprosos e que ressuscitou mortos, o mesmo Jesus que curou uma simples febre. Uma simples febre. Que pode até não ser tão simples, porque pode ser um processo infeccioso, inflamatório. Não é verdade? Hoje a gente sabe que a febre é apenas um sintoma. Mas escute isso. Jesus interage com você quando você busca por Ele. Agora, essa mulher é curada. Essa mulher foi curada de febre. Ela estava deitada, enferma. E quando ela recebe a cura, versículo 31, a Bíblia diz que a febre deixou a sogra de Pedro e ela passou a servi-los. Ela passou a servir a Jesus e servir os discípulos de Jesus que estavam com ele ali naquela casa. Ela passou a servi-los. Porque quando Jesus nos toca com milagre, queridos, o propósito é que nós sejamos curados, sim, experimentemos a bondade de Deus, sim, o nome dele seja glorificado em nossas vidas, mas agora, a partir deste milagre, nós temos uma responsabilidade de servir. De servir a Jesus, de servir as pessoas, de servir as pessoas à nossa volta com os dons que Deus nos deu. A Bíblia nos diz, em 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, 1 Pedro 4,10 diz: sirvam uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu de Deus. Sirvam uns aos outros, cada um, conforme o dom que recebeu de Deus. Você recebeu dons, talentos, habilidades. Tudo isso é presente de Deus para a sua vida. Quando Jesus operou um milagre na sua vida, e o maior milagre que Jesus já operou na sua vida foi curar sua alma, seu espírito, lhe dando vida eterna, perdão dos seus pecados, reconectando você com o Pai, dando certeza de salvação, dando paz interior a você, curando você muitas vezes até fisicamente também. Sabe? Para quê? Para você servir. Antes de eu me converter a Jesus, eu tinha um problema sério de garganta. Seríssimo. Eu tinha crises absurdas de garganta. E teve 2 vezes que eu quase fui a óbito. A primeira vez eu tinha uns 8 para 10 anos. A segunda vez foi um pouquinho antes de eu me converter. Eu tinha uns 15 anos, quase chegando aos 16 anos. E dessa eu me lembro muito bem. Porque a crise era tão terrível que criava bolhas